Bom dia, 1º de outubro de 2023, nós estamos novamente aqui e eu gostaria de compartilhar com vocês algumas situações. O Mário Sérgio Cortella, né? Cortella, ele tem uma frase interessante. Ele diz assim: quem tem âncoras vive apenas a nostalgia e não a saudade. Nostalgia é uma lembrança que dói, saudade é uma lembrança que alegra. Para mim, as duas estão ali imbricadas, né? Estão embutidas uma na outra, tal, né? Mas se a gente fizer uma separação para entender o que ele está falando aqui, a questão da nostalgia seria esse desejo de voltar ao passado. E a saudade seria esse sentimento melancólico, né? De um afastamento, ou de uma pessoa, de um lugar, ou de uma coisa. É interessante, porque ele fala sobre a âncora. E a âncora nós sabemos que ela está nas embarcações, nos navios, nas lanchas, para quando o navio para no cais, ele solta as suas âncoras, né, e faz as suas amarras no porto, mas a âncora é justamente para que, se vier tempestade, essa embarcação ela não saia à deriva pelo mar. Há muitos anos atrás eu li um livro, eu era garoto ainda, do Jorge Amado, se eu não me engano, o Capitão de Longos Cursos, eu acho que era o livro. Interessante que ali era um homem que foi fazer um curso para ser um capitão de longos cursos, e ele não sabia nada, não entendia muita coisa não, né? Mas um dia ele atracou no porto e ele mandou colocar todas as amarras que tinha no navio e baixar todas as âncoras que tinham no navio. E o pessoal começou a dar risada, né, também de outros navios, e o pessoal também que tinha conhecimento da coisa começou a rir da cara dele, né? Mas naquela noite veio uma tempestade e arrasou todos os barcos que tinham, né, no porto, e só o barco dele que ficou seguro ali no porto. Mais ou menos assim como não aconteceu no filme do Forrest Gump, em que houve uma tempestade e todos os barcos que pescavam camarão afundaram ou quebraram, e só sobrou o barco do Forrest Gump, e por isso ele ficou rico, né? Então, o que é que tem o Cortella com aquilo que nós queremos falar hoje? Essa questão de âncora, essa questão de nós podemos ver a nostalgia, ou sentir aí a nostalgia, a saudade, né? No texto bíblico é interessante, lá no começo, lá no livro de Êxodo, no capítulo 14, que é a saída do povo de Israel do Egito, logo que eles conseguem, depois da Páscoa, da Pessá, que eles fazem a Pessá e fogem do poder de Faraó, e eles dão de cara ali com o Mar Vermelho. É interessante porque eles estão ali, todo aquele povo, e eles olham para trás, né? Essa questão de nós olharmos para trás, que seria a nostalgia e a saudade. A saudade como uma coisa boa que o Cortella coloca, e a nostalgia como uma coisa ruim, no caso, né? Então eles olham para trás e veem o exército do egípcio vindo com Faraó, no seu poderio, com suas bigas, seus carros de guerra, para atacar o povo de Israel, que não era ainda um povo guerreiro, não tinha um exército ainda constituído, só lá mais para frente, no deserto, eles vão constituir um exército, e eles ficam com medo, e eles começam a murmurar. Tá? Interessante que eles começam a murmurar, e não é só essa aqui é uma primeira murmuração desse povo, de várias outras murmurações. Eles começam a brigar com Moisés, e falam assim: será que não havia sepulcros no Egito, né, que nos tiraste de lá para que morramos nesse deserto? Por que nos tirastes assim, fazendo sair do Egito? Não é isso que dissemos no Egito? Deixa-nos para que sirvamos aos egípcios, pois melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos nesse deserto. Bom, nós vamos morrer aqui, é melhor ter ficado lá, né? Olhou para trás, é melhor ter ficado lá. E depois nós sabemos o que vai acontecer. E num dado momento aqui, Deus fala para Moisés aqui, eu li para vocês o versículo 11, e estou lendo agora o versículo 14, né? O versículo 15, na verdade. Disse o Senhor a Moisés: por que clama a mim? Porque Moisés estava pedindo para Deus: vai livrar a gente, né? Diz aos filhos de Israel que marchem. Pô, mas marchar para onde? Marchem, né?
E tu levanta a tua vara, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Né? Não fica clamando para mim, não fica me pedindo as coisas. Né? Você também tem a sua parte de você ter que fazer aquilo que você tem que fazer. Então para de clamar, para de buscar a minha face aqui, e você levanta a sua vara, bate lá no mar, que o mar vai se abrir para vocês passarem. E foi isso que aconteceu. Mas o interessante disso aqui é que depois eles passarem pelo Mar Vermelho, e ter a história todinha dos egípcios e tal, eles caminhando ali pelo deserto, por várias vezes esse povo, eles se levantaram contra Moisés, se levantaram contra Deus. A ponto de algumas vezes eles dizerem assim, olha, nós temos saudades, né, ou nostalgia, na verdade, das carnes do Egito, porque eles não tinham carne, eles estavam comendo só aquele maná que brotava toda manhã, que caía à noite e brotava na manhã, eles tinham que comer aquilo. Já pensou por 40 anos você comendo só o pão ali, né? Aí era maná assado, maná cozido, maná no churrasco, maná no bolo, maná e só maná. E eles reclamando disso aí também, né? Nós temos saudades dos melões lá do Egito. Temos saudades de nostalgia, no caso, eu estou falando aqui nas duas embutidas, da cebola, dos alhos, né? Do Egito. Então esse desejo de retornar atrás, retornar esse sentimento de melancolia, né? Do afastamento de um lugar, de uma coisa que eles sentiam. O povo do Egito o povo de Israel em relação ao Egito. É interessante porque quando eles pedem a carne do Egito e tudo, nós sabemos que o povo de Israel era um povo escravo, né? É um povo escravo que vivia ali no Egito, e eles querem voltar. Eles têm toda a liberdade para ir para frente, né? Toda a liberdade para ir para uma terra que havia sido prometida, uma terra que manda leite e mel, uma terra que Deus havia prometido para eles, que ia abençoar aquela terra, que eles iam ter as suas casas, que eles iam plantar, ter as suas plantações, que iam colher as plantações, mas eles estavam sempre murmurando, reclamando e querendo voltar ao Egito, né? A terra de escravidão deles, né? E Deus havia dito para Moisés, vai para frente, cara. Por que vocês estão reclamando aí? Por que vocês estão buscando a minha face? Vocês caminha e vá. Né? E você também, como você é o dirigente, você bate a sua vara no mar para o mar abrir e vocês ir adiante. Então, por todo o texto bíblico do Pentateuco, você vai ver por diversas vezes esse povo ingrato, esse povo insatisfeito, querendo muito mais de Deus, muito mais daquilo que Deus estava propiciando para eles nessa caminhada do deserto, ao ponto desse povo que saiu do deserto, Deus não permitir que eles entrassem na terra prometida, por tanto que eles reclamaram, ao ponto de dizer, nossos filhos vão morrer agora aqui nesse deserto. Né? E novamente, nós não temos sepultura para sepultar esses filhos, né? Vão ficar aí ao léu. E então o Senhor, o Yahvé, no caso Deus, fala para Moisés, para falar para o povo, vocês que estão murmurando, reclamando, vocês não vão entrar na terra prometida. Os filhos de vocês irão entrar, mas nenhum de vocês vão entrar, de toda essa geração, a não ser Josué e Caleb, que nós temos depois 2 textos aqui sobre esses 2 personagens que vão entrar na terra prometida. E realmente eles não entram, depois de 40 anos, nem o próprio Moisés entra também na terra prometida. No texto lá para frente, nós temos, se não me engano, João 5, um texto de Jesus, em que Jesus encontra um homem que era paralítico, né? E esse cara estava nesse lugar que é o tanque de Betesda, já há 38 anos que ele ficava ali, né? Então Jesus chega para ele e Jesus faz uma pergunta para ele. Você quer ser curado? Que é no versículo 6 do capítulo de João 5. Capítulo 5, João, verso 6. Queres ser curado? Você quer ser curado dessa sua situação que você está, né? O rapaz que está 38 anos ali tentando, porque ali havia algo de que os anjos moviam o tanque, né, de água de Betesda. Betesda significa casa de misericórdia,
né? Ali então se entendia, se acreditava, se cria, tinha fé de que volta e meia, né? Na verdade era um refluxo de água que tinha, e eles achavam que os anjos mexiam naquilo ali, e as pessoas que entravam ali depois que a água mexia, o primeiro que entrava era curado, né? Não diz o texto bíblico se quantas pessoas foram curadas, né? Se foi realmente. Mas o cara vai, ao invés de ele falar, porque é interessante, né? Deus fala para Moisés: fala para o povo parar de reclamar, você para de clamar a mim, e você toca na água, e você vai com o povo. O rapaz que está ali 38 anos, ao invés dele falar para Jesus: não, eu quero ser curado sim, eu quero sair dessa situação, eu não quero mais ficar aqui. Ele vai falar então para Jesus o seguinte: respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou descer, outro entra antes de mim, né? Interessante que, se você olhar esse texto também, o cara está rememorando situações que já aconteceram. Toda vez que a água foi agitada, toda vez que houve lá a mexida do anjo suposta, né? No caso do refluxo de água que vinha e voltava, ele estava ainda preso, ancorado. É isso que o Cortella fala. Muitas vezes nós estamos ancorados, né? Nós estamos presos, lançamos as nossas âncoras e não saímos daquele lugar. Ficamos naquele porto. Muitas vezes não é um porto seguro, é um porto que tem muitos ventos, muita destruição, e não vai ser bom para o nosso navio, né? Então, já aconteceu de eu poder ver. Eu já fui marinheiro, na verdade, já andei, viajei de navios e tal, já fiz amarras na atracação de navios, e num documentário em que um navio pesqueiro, ele estava no porto ancorado, mas o porto, o vento batendo tanto no navio, então ele fazia esse movimento de ir e voltar, e ele ia ser rachado no meio, né? Então, às vezes, nós não podemos ficar ancorado. E o que o capitão do navio fez? Ele teve que levantar as âncoras e tentar, aos poucos, ir pedindo ajuda para que um outro barco viesse e prensasse ele no porto, para ele poder fazer o movimento, para ele virar e ficar do outro lado do porto e lançar as âncoras, né? Então havia um problema que, se ele chegasse no final do porto aqui, ele poderia ser partido também, quebrado, mas como o outro navio, o outro barquinho ajudou ele, então ele foi indo e conseguiu fazer a manobra e encostar do outro lado, onde não havia esse vendaval batendo o navio no porto. Então não significa que, quando a gente está no porto, que esse porto seja seguro, né? Nós temos que entender quando nós devemos jogar a âncora e ficarmos ali, e quando nós devemos puxar essa âncora, levantar as âncoras e sair dessa situação. Então esse pessoal aqui, esse pessoal são judeus lá de Êxodo, da saída do Egito, eles estão também olhando para trás, querendo voltar para o Egito, para os melões, para a cebola, para os alhos, para a comida, para a carne. Eles não comiam carne, comiam era gordura, porque eles eram escravos. Mas queriam ir, não tinham coragem de ir para frente numa situação em que Deus tinha prometido para eles uma terra que mandava leite e mel. E o próprio governante dele, que era Moisés, também ficou em dúvida, né? E aqui, ao invés do cara responder: não, eu quero ser curado agora. Não, ele vai falar para Jesus: olha, quando mexeu as águas há 38 anos atrás, quando no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, eu não tinha ninguém para me levar. É a autopiedade que nós temos, que eu também tenho também, né? Essa questão da autopiedade. Então, essa colocação de nós vivemos apenas de uma, para o Cortella, no caso, a nostalgia, ela é uma coisa que dói, que voltar ao tempo atrás, voltar ao tempo de criança, das coisas maravilhosas que nós passamos, e hoje nós somos adultos, temos responsabilidades, né? Isso dói. E a saudade, essa lembrança gostosa aí, no caso, que seria, né, esse sentimento melancólico, mas para mim está tudo embutido, na verdade. Os dois estão ali nessa mescla, nessa amálgama, né, de sentimentos, a nostalgia e a saudade. Mas que a gente possa entender que as situações, elas se apresentam, e muitas vezes situações difíceis, e nós temos que caminhar, como o povo de Israel caminhou no deserto, recebendo muitas coisas de Deus e não reconhecendo, né? Reclamavam de água, Deus dava água; reclamava de carne, Deus dava carne, mas nunca estava satisfeito, né? Como o cara está aqui, e chega um momento assim: o que você quer? Você quer isso? E a gente então vai fazer a nossa ladainha, e não respondemos realmente aquilo que foi perguntado. Damos uma volta inteira: você quer ou não quer? Né? Então,
jogar as âncoras num porto, que o porto ele não é um porto seguro, e fixar essas âncoras, nós podemos ficar ali por algum tempo, mas temos que sair. Mas fixar a âncora num porto seguro, que no caso seria aquilo que nós temos, as promessas de Deus, as promessas que foram feitas, aquilo que Jesus fez nesse momento. E Jesus então, ele vai até descartar essa ignorância desse cara, né? Essa nostalgia, essa saudade ruim, não é isso? E ele então vai dizer ao cara: levanta, toma a tua cama, o teu leito e anda, cara. Foi a mesma coisa que Deus falou para Moisés: pega a tua vara, bate no mar, esse mar vai abrir e vocês passem, né? Pega a tua cama, o teu leito, levanta dessa situação, não é isso? Porque muitas vezes nós estamos aí deprimidos, não saímos, é igual o professor aloprado do filme, esqueci o autor, Eddie Murphy, que ele está deprimido, ele pega um pote de sorvetão assim, começa a comer, e pega um pote de confete e joga na boca. Nós sabemos que uma pessoa está angustiada e deprimida, a pessoa vai comer muito mais, né? Então, vamos levantar essas âncoras, né? Vamos sair. É a questão que nós sabemos, eu já falei, algumas vezes vou usar um outro termo, do termo que eu usei sempre, que Deus nunca nos prometeu um mar de rosa. Eu vou falar que Deus não nos prometeu uma Shangri-La. Uma Shangri-La é aquela cidade idílica, né? Do horizonte perdido. Não, prometeu que estaria conosco todos os dias. Como Jesus falou assim: eis que estou convosco, vocês vão ter aflição. No mundo tereis aflição, mas eu venci o mundo, eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, né? E que nós tenhamos a lembrança, né? Agora eu falo dessa lembrança de alegria, de boa, não da questão nostálgica, nem da saudade ruim, mas daquilo que foi, quando nós pegamos aqui o texto e olhamos Deus se mover no contexto da humanidade, né? Muitas coisas ali se movendo. Se você vê mesmo a questão histórica, bíblica, com a questão histórica da humanidade, você vai ver que tem muitas coisas ali que estão batendo ali. Então, que você possa lançar a tua âncora, né? A tua âncora, e você então, ancorar nas promessas, naquilo que Deus tem, naquilo que Jesus tem para você, né? É complicado tal, e volto a dizer novamente, é nossa fé que nos leva a caminhar, né? Então, seja a nostalgia ruim, a saudade ruim, que você afaste. E seja a nostalgia boa, a saudade boa, que você então retenha para você, com boas lembranças do seu decorrer da sua vida, da sua infância, com o que quer que seja, né? Da sua adolescência, mas que nós possamos lançar as nossas âncoras. Às vezes nós falamos agora, nesse momento, de lançar as âncoras sobre esse porto seguro, que seria aquilo que Deus prometeu, quem é Deus para nós, no caso de Jesus. E às vezes nós precisamos, como tem até um hino, né? Solta o cabo da nau. Então esse cabo é a corda, nós chamamos cabo na marinha, a corda não se fala corda, chama-se cabo. E nós colocamos uns cabos no porto, para prender o navio ali, segurar o navio. Mas muitas vezes também precisamos levantar esse cabo também, assim como precisamos também levantar as âncoras, sair desse porto que está nos prejudicando, e nós muitas vezes não conseguimos entender. Tem que ser muito esperto, como esse capitão desse barco pesqueiro, que foi muito esperto. Falou: nós vamos ficar aqui, o barco vai rachar, nós vamos perder o barco, nós temos que passar para o outro lado. Então foi aquilo que Deus falou para Moisés: toca nas águas, que vocês têm que passar pelo outro lado, né? E deixa comigo, porque vocês vão ver o que eu vou fazer aqui. Então, por vários momentos, a gente vê que esse povo murmurou, queria retornar ao Egito, voltar ao estágio de escravidão novamente, e não queria ir para frente. Então, que a gente possa deixar essa melancolia triste, né? Essa melancolia profunda, né? Essa existência de tristeza, de reclamação, murmuração e de falta de agradecimento, e nós partimos então para algo que seja uma lembrança gostosa, que nos dê a esperança. Volto a citar aquele texto famoso que eu já citei algumas vezes, que é o texto de Lamentações de Jeremias. Jeremias começa a chorar a queda de Jerusalém, a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. E ele fala das coisas que aconteceram ali, as mulheres sendo mortas, até mulheres grávidas, seus bebês serem traspassados
por espadas, mas ele fala assim, mas o que eu quero trazer à memória, aquilo que me dá esperança. E o que me dava esperança a Jeremias é que as misericórdias do Senhor duram para sempre. Elas são novas a cada manhã. Por mais que eu estou vendo isso aqui, eu quero trazer a memória, né? Eu quero ancorar nessa nostalgia boa, nessa saudade boa em Deus, porque eu sei que as misericórdias dele duram para sempre. Então, uma boa semana, lembranças aí saudosas e nostálgicas, boas, alegres, na confiança de que, você quer? Fala, eu quero ser curado. Então você vai. Você não precisa entrar em Betesda, no tanque, só pela minha palavra. Mas eu não posso ficar, eu queria, mas antigamente não dava, não deu e tal. E outra coisa, por que você está falando comigo? Por que você está clamando? Né? Você tem que tomar decisão. Fala para o povo ficar quieto e você então bater e vocês passem. Tá bom? Um bom domingo para você, uma boa semana que se inicia. Fica com Deus.